Vamos voltando. Pessoal, que tem esse assunto rende. Fala, Rodrigão. Ivonete, Júlio. Esse assunto rende, mas rende muita informação. E o Cláudio é um poço de conhecimento nessa história aí. Vale a pena a gente bater mais, pelo menos aí uns 30 minutinhos de papo com ele. Só esperar o Cláudio voltar. E a gente já continua de onde parou ali. Já salvei a live, tá, pessoal? Já tá lá no IGTV. E vou só aguardar aqui o Cláudio entrar. Ele já vai mandar o convite e a gente já retorna. Denise, tudo bem? Crescer Treinamentos. Deixa o Claudião entrar aí porque esse tema vale a pena. Não é todo dia que a gente tem à disposição aí um profissional dessa área, com esse conhecimento em detecção para falar com tanta propriedade. Fala, Adelita, boa noite. O Everton também estava aí. Daniel. Deixa eu esperar o mestre. Simone, tudo jóia. Sérgio Chagas, mestre. Diego Aéreos. Claudião, manda o convite aí. Vi que você entrou aqui. Ultra Escala, Ana Nascimento, boa noite. Lilian, boa noite. Everge Alpinismo, boa noite. Vai, Claudião, manda o convite aí que eu sei que seu tempo é caro, rapaz. Fala, Christian. Tá sumido, hein, Christian? Não te vejo mais na ProAtitude. Ficou rico vendendo equipamento da Kong, não fala mais com os amigos pobres. Cláudio, estou aguardando só você me mandar aquele pedido para entrar ao vivo. Eu vi que você já está aí, mas eu preciso que você me faça aquele pedido. Rodrigo, tem uns pratos da Paste e tem um Istambul ali atrás, uns que eu já martelei muito na minha época de baterista. Cláudio, tô esperando só você fazer aquele pedido para entrar ao vivo. Ainda não apareceu aqui para mim, tá? Fernando Barão, grande abraço, irmão. Só esperar o Cláudio aí. Eu vi que ele já tava aí na live, mas ainda não chegou o pedido dele para entrar ao vivo. Sérgio Chagas. Elton. Cadê o Cláudio? Agora veio. Aqui o homem vai entrar de novo aí. E aí? Agora... Bom, Claudião, então a gente parou falando sobre aquela parte de detecção de gás, né? De nós estarmos com equipamento, principalmente, às vezes a gente tem essa falsa impressão de segurança, sensação de segurança, né? Que o com bomba por aspiração ele vai catar muito longe, mas também não vai pegar, né? A diferença é pouca. E aí entra até uma outra questão que eu ia colocar em cima dessa, que eu vi que até uma pessoa fez algo parecido, que é a liberação de um espaço confinado, por exemplo, em profundidade, e aí você não tem disponível o detector por aspiração. Você tem o detector por difusão, e aí você amarra uma cordinha, desce o detector e espera para ver se ele vai alarmar. Se ele não alarmou, você traz ele de volta, às vezes uma subida de 2, 3 metros, aí você bate o olho na tela de leitura direta, está tudo zerado, ok. E aí, Cláudio, o que a gente faz? Essa pergunta é uma pergunta bastante complexa, porque vamos imaginar esse cenário. Precisa entrar, o cara não tem o detector, ele não tem o com bomba, e aí é a única alternativa dele o sem bomba. Ele vai fazer. Por quê? Sim. O que acontece, Fábio, e os amigos que estão participando? As pessoas têm um conceito errado, e a NBR ela dá essa orientação, que é o seguinte: as pessoas colocam na PET a leitura direta do detector. E aí você pode
estar errando. Por quê? A leitura que você tem que colocar no detector, quando você vai fazer uma PET, é a leitura da tela de pico. Porque na tela de pico, você tem, eventualmente, passou ali, você não viu, mas ele vai estar registrado. Agora, para falar da tela de pico, a gente tem que voltar um passo atrás. A gente tem que voltar um passo atrás, e para voltar um passo atrás, é importante a gente falar do detector. Quando eu vou usar um detector de gás. Então, tem algumas coisas importantíssimas que aí você tem que seguir corretamente. Primeiro, eu estou com o detector e eu vou usar esse detector de gás, eu vou ligar esse detector de gás e já vou sair fazendo a leitura. O que me garante que que a leitura que eu tenho ali naquele visor, ou até mesmo na tela de pico, é uma leitura correta? O que me garante? O processo que eu vou explicar aqui. Esse processo, ele garante. Então, assim, liguei o detector. Nós temos, né? E eu gosto muito de trabalhar com a estação de calibração. Então, nós estamos falando... Baixa um pouquinho mais a câmera que aparece. Aí, legal, legal. Esse cara aqui. Então, esse cara aqui, ele é uma estação de calibração. E essa estação de calibração, como todos podem ver aqui, ele tem um cilindro de gás, ou seja, tem toda uma parte de instalação, ok? Coloquei, ela não está energizada, mas eu coloco. Então, essa estação de calibração, o que ela faz? Ela faz, além da calibração, ela faz também o teste de resposta. Legal. Eu já ia te perguntar sobre isso, então já aproveito e dá aula para o pessoal. Por favor. O teste de resposta. Então, ela faz calibração e teste de resposta. Então, quando eu tenho essa ferramenta, antes de ligar o detector, eu coloco o detector ali. Porque ela faz automaticamente, ela é inteligente, ela faz. Eu configuro, a partir do momento que eu fiz a configuração, ela faz tudo sozinho. Então, eu quero fazer o teste de resposta a cada 24 horas. Eu vou lá no portal, faço ajuste a cada 90 dias. Deu uma travadinha na conexão. O Cláudio está no hotel, né? Está viajando a trabalho, acho que agora voltou. Vamos de novo, que isso é importante. Bom, até onde pegou? Deu uma travadinha, você ia começar a falar dos 90 dias da calibração. Legal. Então, eu consigo fazer os ajustes no portal, e aí, quando eu coloco o detector ali, ele faz sozinho, automaticamente. Ok, não tenho a estação. O que eu tenho que fazer? Vou ligar o detector de gás, e aí eu vou fazer o teste de resposta. Por quê? O teste de resposta é a coisa mais importante que tem para o detector de gás. Por quê? O que me garante que esse cara que ele está funcionando, é o teste de resposta. Então, por exemplo, esse cara aqui, eu liguei, eu ainda não fiz o teste de resposta com ele, propositalmente para a gente fazer aqui. Então, aqui nós temos um equipamento, que é um kit para fazer o teste de resposta, chamado Bump and Go. Então, aqui, essa garrafinha aqui, eu consigo fazer 250 testes de resposta. Olha que coisa legal, né? E não jogo o gás fora, porque o grande problema de fazer o teste de resposta, as pessoas e as empresas, elas reclamam, porque uma garrafa de um cilindro de gás de 34 litros custa mais de R$1.000. Então, imagina, todas as vezes que a norma fala que todas as vezes que eu vou usar o equipamento, eu tenho que fazer o teste de resposta, né? Então, quando eu vou fazer esse teste de resposta, eu vou desligar, porque eu preciso de falar uma outra coisa antes. Eu preciso de fazer esse teste de resposta. Então, assim, é
obrigação legal fazer. Me permita Sim. falar isso, obrigação legal. Legal, legal. Obrigatória. É obrigatório. Eu diria que é mandatório. Não é, ele é mandatório. Por quê? O detector ele funciona da seguinte maneira. Eu vou startar esse detector, então eu estou ligando o detector. Então, o que ele vai... eu estou ligando. Ele tem o processo de início dele, que a gente pode chamar de warm-up, ou seja, é um aquecimento, né? A corrida não tem o aquecimento, então ele precisa de fazer esse aquecimento, inclusive dos sensores. Então ele gasta aproximadamente 19 segundos, aproximadamente não, cravado, 19 segundos. E ele faz um auto-check, ele entra. Tanto é que a primeira coisa que ele me mostrou aqui é o quê? O alarme. E ele vibra, ou vibrou, então assim, já está, ou seja, está mostrando que Ô, Cláudio, eu posso fazer essa ligação, esse warm-up, dentro do espaço confinado? Jamais, jamais. Essa é a outra parte que ele faz, jamais. Todas as vezes que você for ligar o equipamento, você tem que estar num local com ar limpo, de preferência. Se tiver um ar-condicionado, é sensacional, né? Porque você está controlando ali o ar. Se tiver, é sensacional. Mas eu vou ligar dentro desse espaço limpo, por quê? Eu vou ter que fazer uma outra coisa depois, que é um negócio chamado de zero, que eu vou mostrar também aqui. Então ele ligou, vejam vocês, ele ligou, e esse cara aqui, ele ligou. Legal. Se eu sair fazendo o trabalho com ele, o que eu posso ter de errado? Eu posso ter de errado porque a última medição que ele fez pode ter ficado ali resíduos de contaminantes no sensor, e a hora que eu liguei, ele pode me dar uma leitura, ou ele pode fazer um monitoramento, uma detecção, um monitoramento equivocado. Ele pode me dar uma resposta equivocada aqui, por conta desse cara que ficou ali. Então, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de fazer o zero, que é o próximo passo. Mas primeiro, liguei, tá legal. Eu entro no módulo Bump Test. Entrei no módulo Bump Test, aí ele precisa, esse kit, ele precisa desse suporte, que isso daqui, todos os detectores, eles vêm com esse suporte, e aí você coloca, onde? Eu coloco em cima dos sensores. Coloquei em cima dos sensores, aí o que eu vou fazer? Eu vou estressar esse cara agora. Eu vou estressar, eu vou colocar aqui 1, 2... Só para o pessoal saber, né, Cláudio? Dentro dessa garrafinha aí tem H2S, monóxido de carbono, 4 gases. Gás inflamável e oxigênio. Exato, os 4 gases. Você viu aqui o que aconteceu? Ele respondeu, ou seja, todos os sensores responderam, os alarmes responderam, ou seja, esse cara, ele está funcionando. Beleza. Agora, já posso ir? Não, tem mais uma etapa, que é o zero. Importantíssimo, importantíssimo fazer o zero. O que é o zero? O zero, ele vai limpar, ele vai usar o próprio ar, por isso que tem que ser num local com ar limpo, ele vai usar aquele ar limpo, ele vai limpar os sensores, e aí esses sensores, eles vão utilizar esse ar como base de comparação quando for entrar no espaço confinado. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse ar limpo aqui e vai comparar com aquele ar que ele está ali dentro. Quando ele faz essa comparação, aí ele fala assim, opa, tem a presença de XYZ aqui, entendeu? Então, por isso que não pode fazer no local onde você está trabalhando. Então, vamos lá. Então, eu vou passar tela aqui, vamos para até chegar na tela do zero. Então vamos lá, a primeira tela, aqui eu consigo entrar em outro, no display dos outros detectores que estão pareados com esse daqui já dando
introdução do 4.0. Aí, a próxima tela, aqui, ele está marcando 999 dias. E aí, ó, próxima acoplagem, ou seja, essa acoplagem aqui, ele me cobra de fazer o acoplamento naquela estação. Por quê? Porque ele está configurado para fazer a acoplagem nessa estação. Então, quando eu deixo de fazer, ele vai me mostrando aqui, olha, você já está 999 dias que você não coloca esse que não cara fez ali. a calibração. Você não fez. Não, na verdade, não é nem a calibração, porque quando você coloca ele ali, a primeira coisa que ele faz, ele baixa todas as informações, ele libera a memória do detector, a caixa preta do detector. E assim, eu vejo as pessoas, né, hoje eu vejo as pessoas jogando dados históricos de utilização fora. Por quê? Porque não faz a liberação do espaço que tem na memória do detector. Então é uma caixa preta, mas tudo que aconteceu dentro do espaço confinado, quando você não baixa essas informações, você está jogando fora. Imagina, caiu um avião, os caras pegam a caixa preta do avião e incinera, ou seja, joga fora, desmonta, não pega, não baixa as informações. O que você vai aprender daquela queda daquele avião? Aqui é a mesma coisa. O que você vai aprender? Porque quando você tem as informações, os dados, ele te garante a possibilidade de uma ação num espaço confinado, onde você tem, eu tive a presença de tantos ppm de CO. O que eu posso fazer para melhorar esse espaço? Ou seja, você consegue trabalhar aquele ambiente. Ou coisas interessantes, como, por exemplo, o trabalhador está lá dentro e aí alarmou e faltava 5 giros no parafuso, ele fala assim, cara, 5 giros eu não saio daqui nem a pau. Ele, desliga o detector. Criou um log aqui no detector, que é um log onde de uma ação que ela é crítica, ou seja, o detector estava alarmando e o operador ele desligou. Então, alguém precisa saber disso. Então, quando eu não baixo essas informações, eu estou jogando fora o quê? Comportamento. Segurança do trabalho ela é comportamental. Ou seja, eu tenho que trabalhar o comportamento desse camarada, falar para ele assim, meu amigo, você não pode fazer isso, porque você fazendo isso, você está fazendo uma roleta russa, você não sabe por que alarmou. Se você está com um revólver, com uma bala só e dando um monte e puxando o gatilho. Então, assim, uma hora vai repicar a bala, velho. Então, você Cláudio, consegue trabalhar. Deixa eu aproveitar dentro disso que você está falando, para esclarecer, até que eu vi que veio uma pergunta disso e eu queria te falar, né? Porque qual é o grande mito que se criou dentro do segmento de segurança do trabalho? O cara acha que ele pega o detector dele, ele manda para um laboratório, numa capital, calibrou, e aí aí geralmente os laboratórios colocam lá que ele tem que ser recalibrado a cada 1 ano, que isso aí não existe em lugar nenhum, não está nas normas do Inmetro essa obrigatoriedade, é o laboratório que coloca isso aí como, sei lá, uma forma de manutenção de dinheiro. E aí o técnico de segurança, o supervisor de espaço confinado, o engenheiro de segurança, ele acha que ele mandou o detector de gás dele lá para um laboratório, calibrou lá no laboratório, voltou, ele pode usar durante 1 ano e não precisa fazer nada disso que você está demonstrando aí. Ele acha que o mais importante é mandar um detector para calibrar e não fazer o teste de resposta diário, que é o que está na legislação de verdade. E aí as pessoas, elas não entendem direito o que é uma calibração de um detector, Cláudio. Explica para nós, por favor, o que é simplesmente calibrar um detector, que é uma coisa tão simples. E o pessoal acha que é um negócio tão complexo. Verdade, verdade. O que acontece dentro desse cenário, né? A norma, ela fala que você, inclusive,
se você me permitir, Fábio, esse é um assunto extremamente importante e eu estou aqui com a NBR e eu gostaria de ler esse trecho, porque aqui, quando as pessoas falam nesse quesito da calibração e tal, é importantíssimo a gente tratar falar. Olha aqui o que fala. Ela tem aqui, para falar desse ponto de calibração, nós temos do 6.28, ele vai até o 6.28, aqui, ele fala assim, ó. E aí, esse é o ponto importante, né, quando a gente fala da calibração. Olha aqui, é importante ressaltar, isso eu estou pulando, não estou lendo tudo, só estou lendo. É importante ressaltar que não cabe ao laboratório acreditado definir o prazo de validade da calibração, pois a responsabilidade por assegurar que o equipamento esteja em condições de utilização é da empresa que adquiriu o equipamento. Está aqui. Perfeito. Então, quando o cara pega um certificado de calibração e coloca no braço e fala assim, estou seguro, ele está arrumando um passivo. Se uma pessoa morrer dentro do espaço confinado, a primeira coisa, bom, ele vai receber o Ministério Público, o Ministério Público vai vir arrebentando, né? E eu acho que está certo, porque a função da empresa é proteger a integridade física do trabalhador, né? E aqui ele está puxando para... A norma está falando assim que a responsabilidade é dele. Agora, por que as pessoas fazem isso? Por conta do custo. É caro. Aí esse é o ponto. É caro fazer uma calibração. Caro é você deixar de fazer uma calibração, porque quando você deixa de fazer uma calibração, o bem mais importante da empresa e da família dele pode morrer. Então, assim, e a calibração, ela é importante, por quê? Porque os detectores, né, os sensores, eles têm o padrão de norma, eles têm um padrão de norma, e aí, quando a NBR fala da calibração, existem dois tipos de calibração. A calibração RBC e a calibração rastreável. As estações de calibração, elas fazem a calibração rastreável. O que é essa calibração rastreável? Ele gera um certificado com código de barra, tudo certinho, você tem ele armazenado na nuvem, ele é válido, mas quando você fala da calibração RBC, e aí a norma, aqui a 16577, ela explana de uma maneira muito interessante, né? E eles colocam que você precisa de trabalhar com uma série de coisas que não é simplesmente trabalhar com fiz a calibração, não. Tem que trabalhar com uma planilha de incertezas, ou seja, o gás, por exemplo, que é feito a calibração RBC, não é o mesmo gás que o gás padrão. O gás que é feito a calibração RBC é o ISO-Guide, ou seja, agora tem até uma ISO para ele. Era ISO-Guide 34, agora já é ISO 17034, era 17025, ISO 17034. Então, você tem que seguir o padrão. E quando a gente fala da RBC, que é a RBC, são os laboratórios credenciados. Esses laboratórios eles passam por uma avaliação tem um órgão dentro do Inmetro, né? Tem um órgão, eu não me lembro exatamente qual é o Conmetro, né? Conmetro. Ele faz, exatamente, ele faz esse trabalho para o Inmetro, então ele estressa o laboratório para seguir todos os padrões. Então, assim, não quando o laboratório credenciado, esse laboratório que é acreditado, né,
se ele fizesse um laboratório acreditado, ele fizer isso, ele tá assinando o atestado de desacreditado. Porque ele fez todos os procedimentos e falou assim, eu vou seguir esse procedimento de metrologia, ou seja, vou calibrar, vou fazer, seguir o padrão. Se não me engano, são 5 aplicações de gás. Esse gás ele é caríssimo, o ISOGás, ele é caríssimo, né? E assim, ele é importado, ele vem lá dos Estados Unidos, porque ele segue todo esse padrão de norma. Então, assim, não posso sentar em cima desse certificado e falar assim, estou seguro. Achar que está tudo bem. Não está seguro, não está seguro. E por isso que tem que fazer o teste de resposta. A calibração. E aí, olha que coisa interessante que ele fala aqui, né? Ele fala que a empresa ela é responsável, a empresa que adquiriu é responsável por meio de seus procedimentos e políticas de segurança. Olha só, olha o que ele está falando mais ainda. Então, você está falando que é um ano, 365 dias, o SSMA está assinando embaixo, né? E aí, o que mais que ele fala? A empresa que determina o intervalo de calibração a partir da análise da atividade. Então, eu preciso de saber por quê. Eu fiz uma calibração a cada 3 meses, um exemplo. A minha empresa ela determina que é a cada 3 meses. Tá, vou entrar dentro de um espaço confinado, tive um overrange de contaminante. Perdeu a calibração do sensor. Eu preciso calibrar esse sensor de novo, né? Então, tem essas coisas, elas são importantíssimas a gente colocar aqui nesse bate-papo. E aí, a última frase aqui, essa é a mais interessante, que ele fala assim, ó, a partir da análise de atividades de riscos envolvidos, históricos das condições de trabalho e recomendações do fabricante presentes no manual de instrução. Leia o manual de instrução. Tá aí de novo o manual de instrução. Então, Cláudio, ele recomenda. Se você pegar a nossa recomendação lá, são 90 dias, mas tem assim, 90 dias, ou 180 dias, 90 dias, ou seja, você tem que seguir. Pode falar. Aí essa calibração que você vai colocar em 60, 90 dias é a calibração rastreável. Rastreável. Mas você pode, se você seguir, se você quer fazer se você for, eu optei de fazer a calibração RBC, você tem que seguir o padrão do fabricante. Okay? São 180 dias, você tem que seguir os 180 dias. O que é interessante, Cláudio, que às vezes eu gosto de deixar claro para as pessoas, é assim, que elas precisam entender, né, que esse processo de mandar um detector de gás para um laboratório numa capital, geralmente estão nas grandes cidades, né, os laboratórios acreditados no Inmetro, e aí ele devolve esse detector de gás, por exemplo, ele chegou lá no laboratório acreditado do Inmetro, ele passou por todo o processo, ele está lá dentro do laboratório, ele está perfeito. A partir do momento que o cara do laboratório embalou ele no plástico bolha, colocou numa caixinha, mandou pelo correio, pronto, já está contaminando. Se sofreu uma pancada, a hora que ele chegar na empresa, o cara já não tem mais garantia nenhuma se ele não fizer o teste de resposta dentro da empresa. E eles não entendem isso. Acabou a garantia. Por quê? O que influencia? Temperatura, umidade relativa do ar. A gente sabe como é que... Eu já recebi no WhatsApp como que os caras cuidam bem das suas encomendas no correio. Acho que todo mundo recebeu. Você imagina que o detector ele vai trabalhar diferente. Ele vai pegar... Não, ele vai jogar, vai pisar em cima. É importantíssimo isso, Fábio. Por isso que tem algumas empresas que agora, alguns laboratórios, né,
que eles estão trabalhando a possibilidade de fazer a calibração RBC dentro da empresa. Dentro da empresa, in company. É serviço. Uhum. É serviço. Eu acho que assim, tem que pensar dessa forma mesmo, porque sofreu essa interferência, você já não tem a garantia que o equipamento ele está dentro daqueles padrões que ele estava no laboratório. E aí, você se arriscaria a ficar um ano com esse sem fazer a calibração? Eu achei excelente a frase que você colocou aí, que eu acho que deveria de ficar marcado nessa parte do nosso bate-papo. É o cara sentar em cima do certificado RBC e achar que ele está seguro por um ano. Isso que é duro um profissional de segurança achar que ele vai sentar em cima desse certificado e pronto. Ele pode trabalhar no espaço confinado com aquele detector que está tudo certo. E não está. É isso que as pessoas deveriam de entender. Primeiro, ele já não está cumprindo legislação, porque não está fazendo o teste de resposta. Segundo, saiu de dentro do laboratório, não tem mais garantia alguma que aquele equipamento está dentro do parâmetro dentro de um laboratório, com controle de umidade, com controle de temperatura, com velocidade de ar, dentro de uma capela. Então, pessoal, dentro do laboratório é uma coisa, passou a porta do laboratório, acabou. Você tem um certificado que você fez, porém, você tem que cumprir o seu papel dentro da empresa. E o papel dentro da empresa é fazer a calibração rastreável, é fazer o teste de resposta, é fazer o auto zero e tudo mais isso que o Cláudio está explicando aí para nós. Não consigo, a empresa não consegue vir aqui fazer a calibração dentro da minha empresa. Pego o meu carro, pego os detectores, levo lá. Quando fica pronto? Fica pronto onde vai. Aí o carro ar-condicionado, você vai trazer o detector. Aí beleza. Entendeu? Fabião, uma coisa que a gente precisa de colocar aqui. Desculpa, você ia falar mais uma outra coisa? Não. É isso. Não, pode mandar. Seguindo aquele processo que nós estávamos falando. Liguei, fiz o teste de resposta. Vou fazer o zero. Então, vamos entrar aqui no zero. Eu acho que é extremamente importante. Cheguei na tela do zero, que é essa tela aqui, ó. Zero. Eu vou dar o Enter. E aí, o que esse detector, o que ele está fazendo aqui? Ele está zerando, ele está limpando, ele está pegando esse ar puro aqui, está fazendo a limpeza dos sensores. A hora que ele falar assim, beleza, está tudo limpinho, ele vai me avisar. Ó, me avisou, beleza. Ou seja, está tudo legalzinho. Agora, inclusive, ele aparece assim, todos com aquele símbolozinho da Nike, porque significa que passou, né? Agora nós vamos para a tela de pico, que aí é onde, ó, deixa eu passar aqui, eu quero mostrar. Esse detector aqui, ele está com o ajuste, com a calibração dele, para quantos dias? 180 dias. Agora você vai falar assim, por que ele apareceu 180 dias? Porque todas as vezes que eu faço o zero é a calibração do sensor de oxigênio. Então ele coloca como se eu estivesse começando de novo, tá? E a próxima tela que eu vou é a tela de pico. Essa tela aqui. Aí tem um símbolozinho aqui de um gráfico. E aí eu vou fazer o quê? Olhem os números que tem aqui. 15.7, 15.7, 5.7. Prestem atenção. Eu vou apagar. Então eu vou pegar aqui, ó. Eu vou apagar. Eu apaguei. O que acontece? Eu limpei essa tela. Por quê? Se eu tivesse que fazer uma PET, eu iria colocar na PET aqueles números que estavam aparecendo ali. Então, e as pessoas, muitas vezes, elas olham a tela do leitura direta e não lê a leitura do pico. E aí ela está colocando um valor errado, ela está colocando um valor errado na PET. Exatamente. E assim, é muito triste, né? Porque todas essas informações, elas estão disponíveis. No manual.
no manual, ela está disponível na norma, ela está disponível, ela está falando, ó, o que você tem que fazer, está aqui. Então agora, a partir de agora, Fabião, esse equipamento, ele está pronto e apto para ir a campo. Então, a partir de agora, eu posso usar esse equipamento, eu vou trabalhar com esse equipamento, vou fazer vou deixar aqui na minha lapela, né? Opa! E aí ele vai fazer... E aí, só para reforçar, eu vou ter espaço confinado durante 5 dias na semana. Eu preciso fazer isso todo dia. Todos os dias. Zero... teste de resposta. Teste de resposta, zero. Uma coisa muito interessante aqui para a gente pontuar também, que existem algumas configurações. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou calibrar, né? Eu tenho que calibrar todo dia. E aí, na verdade, não é. Assim, calibrar é uma coisa e teste de resposta é outra. Teste de resposta é o que vai validar se o equipamento está funcionando perfeitamente para eu poder fazer o trabalho. A calibração, ele vai ajustar, vai trazer todos os ajustes dos sensores para o padrão de norma. Então, são duas coisas diferentes. Aí tem uma terceira dúvida que o pessoal fala assim, quando eu ligo o detector ali, aquele tempo que ele fica, não é um teste de resposta? Não, aquele é o aquecimento do detector, é o warm-up. Tá? Então é interessante a gente fazer essa pontuação para não gerar dúvida nas pessoas. Tá? Legal. Claudião, eu gostaria que você então falasse, a gente está quase chegando ao fim, até para não estender muito, eu gostaria que você falasse então o que é essa tal da indústria 4.0 que está invadindo agora o espaço confinado, o monitoramento à distância. Eu consigo, aqui do meu computador, eu consigo controlar o que está acontecendo lá no espaço confinado da indústria onde eu trabalho? É possível fazer isso hoje, Paulo? É possível, é possível. A indústria 4.0 ela é muito interessante porque, na verdade, é a internet, né, das coisas. Ou seja, eu uso a internet não só para redes sociais, mas para as coisas. Né? Então, que é o famoso IoT, que todo mundo fala, né? Internet das coisas. Essa internet das coisas, ou seja, e não é só para... Aqui, assim, começou com você estar no seu carro, você liga o ar-condicionado, quando você está saindo do seu trabalho, você liga o ar-condicionado da sua sala, antes de chegar na sua casa, 40 minutos antes. Você liga lá o seu freezer, que você deixou uma cerveja, você fala assim, eu quero chegar, essa cerveja tem que estar geladinha. Você vai com um simples toque no seu smartphone. Então, essa interação da internet com as coisas que é a indústria 4.0. E ela veio para ficar, é uma coisa que não tem volta. Né? E o legal de tudo isso é que tem empresas, né? Volto no ponto que você falou lá do início. Por que a industrial científica hoje ela está na frente? Porque ela é uma empresa focada. É uma empresa que ela é focada em detecção de gás portátil. Então, assim, o foco dela está aí. Então, qual é o objetivo da industrial científica? E é uma coisa que é muito legal, que eles têm, e eles usam muito, é a questão de, lá na visão, que é aquela coisa mais, sabe, apaixonada, e eles têm um compromisso com o board deles, que eles colocaram, é de acabar com a morte no ambiente de trabalho até 2050. Olha que compromisso legal. E para isso eles usam todos os funcionários da empresa, os cientistas, os caras de P&D, os caras de engenharia, todo mundo focado para esse objetivo. Né? E quando as pessoas estão focadas para esses objetivos, saem coisas lindas, né? Saem coisas lindas. Então, a industrial ela começou com essa questão do controlar
gestão da detecção de gás dentro das empresas. Então, é um contrato que a gente faz, que qual é o maior problema de detecção de gás? Eu vou falar para todo mundo aqui, é a dor de todo mundo. Tem gente que não gosta de falar, porque fala assim, eu estou colocando o meu ponto lá, mas a dor de todo mundo é a manutenção. A manutenção é a troca de sensor, é essa questão que nós falamos de calibração, a placa, as placas elas queimam. Nós estamos falando de equipamento eletrônico. Então ela tem uma placa-mãe, ela tem uma placa de sensores. São os detectores da industrial. Estou falando da industrial. Tem alguns sensores que tem alguns concorrentes que eles trabalham com a placa de sensor, ela é junto com a placa-mãe. E aí queima a placa de sensor, você tem que trocar a placa-mãe, queima a placa. Compra um equipamento novo. Compra um equipamento novo. E, em alguns casos, a bateria ela é também acoplada nessa placa. Então, estufou a bateria... Vai tudo. E o legal dos equipamentos da industrial é que, se eu desmontar aqui, nós vamos ter 4, para ser mais exato, 5 peças aqui. 5 peças. Plug and play, a bateria eu troco, todas as peças eu troco, ou seja, isso garante que esse equipamento, a pessoa, ela tem a possibilidade de fazer o investimento e não vai jogar fora. E aí, o que acontece? Essa linha, ela tem uma linha, aliás, 2 linhas, né? A linha do Tango e a linha do Ventis Pro, que é a garantia vitalícia. Ou seja, para você dar a garantia vitalícia nos eletrônicos, né? Não nos consumíveis, porque sensor e bateria e filtro, isso daí são consumíveis, mas na parte eletrônica, isso significa o quê? Se eu tenho um equipamento, queimou a placa-mãe, eu vou lá e entrego, os caras me dão uma nova. Ou seja, por que faz isso? Porque tem muita confiança de que o cara é bom e não vai quebrar. Por que eu estou falando disso? Estou falando disso para a gente chegar na outra parte. Então, essa é a dor que as pessoas têm, que é a questão da manutenção. E a industrial ela fez esse gerenciamento. E esse gerenciamento ele é através de um portal chamado iNet Control. Ou seja, todas as informações dessa estação ela é ligada na internet. Quando eu coloco o detector, essas informações elas sobem para a nuvem. Subiu para a nuvem, eu tenho disponível certificado de calibração, certificado de teste de resposta. Ele tem a questão da rastreabilidade, que é o código de barra. Ou seja, ele é único, não existe outro no universo. Então, assim, eu tenho essa garantia, rastreabilidade, que é uma palavra extremamente importante. E aí a gente tem isso daqui também com relação aos gases, rastreabilidade. Isso é muito importante, tá? Isso é muito, muito importante. Então, quando eu consigo fazer esse gerenciamento, e aí aonde eu faço esse gerenciamento? No meu smartphone, no meu computador, em qualquer lugar do mundo que tenha internet, eu consigo fazer. E é o 4.0. Aí, para o 4.0, o que foi? Foi um pulinho, os caras trabalhando, né? E essa linha, que é a linha do Ventis Pro e a linha do Radius, a gente tem uma tecnologia que é a Lens Wireless, né? Essa tecnologia ela é registrado pela industrial científica, ou seja, ela tem o domínio dessa tecnologia, e aí, através dessa tecnologia, a gente consegue fazer o pareamento, ou seja, os detectores, eles conversam um com o outro. Eu queria justamente chegar nisso aí para te fazer uma pergunta já dentro. Posso? Que aí você já vai falar. Porque, assim, nós temos aqui na nossa live, né, eu estou vendo, tem vários amigos nossos aí de resgate, tem bombeiros militares, inclusive o Sargento Moraes está aí, porque essa parte do pareamento de detector de gás, por exemplo, uma equipe de resgate, isso é importantíssimo. Porque, pelo que eu entendo, né, Cláudio, eu tenho um profissional que caiu dentro do espaço confinado, ele está passando mal. E aí o profissional de resgate ele vai ter que adentrar.
O profissional de resgate, inclusive, é um item que está até lá no livro do Sérgio Chagas, que são estatísticas, que mais de 60% das mortes espaço-confinado é de quem entrou para resgatar sem saber o que tinha lá dentro. Então, por exemplo, eu tenho um trabalhador com um detector de gás dentro de um espaço confinado, ele caiu lá dentro e eu não sei o que está acontecendo lá fora. Eu, como resgatista, dificilmente vou parar tanto tempo fazendo uma avaliação para entrar e pegar esse cara lá dentro. Se eu tiver essa tecnologia aí do lado de fora, eu consigo ver nessa tela o que está acontecendo lá dentro. Por exemplo, eu sei se está explosivo, eu sei se está com H2S, eu consigo ver isso do lado de fora? Consegue, você em tempo real. Esse é imediatamente. Lembra quando eu estava passando aqui as telas? Eu entro no menu aqui, eu entro e tem uma coisa que é muito legal, pensando ainda, eu consigo colocar o nome, eu dou nome para o detector. Olha então, que legal. Eu sei que é o João, é o detector do João que está alarmando. Exatamente. Eu sei que é o João e ele está em um determinado local e eu preciso de saber o que está acontecendo com o João. E aí, um exemplo, se eu estou fazendo, se ele está apareado, e se for, e aí assim, para falar, ajudar a esclarecer ainda mais, se for a presença de um contaminante, eu vou ter essa resposta em tempo real. Ou ele caiu lá dentro e eu sou do lado de fora. Eu estou do lado de fora, o detector ele vai responder. E eu vou fazer agora aqui para a gente ver, né? Eu tô dentro do espaço confinado. Eu vou acionar o alarme de homem caído. O pessoal chama alarme de homem. Homem morto não precisa de alarme. Quem precisa de alarme? Homem morto já está morto já. Homem caído. Então eu caí, ou man down, né? Caí. Eu vou acionar aqui, eu vou acionar o alarme de homem caído. E aí, ó, o que ele está fazendo? Ele está acionando imediatamente o rádio que está conectado aqui junto ao... Do lado de fora, por exemplo, na base da equipe de resgate. Ele vai aparecer. E aí, qual é o nome que vai aparecer lá? Cláudio Mendes, João. porque eu coloquei, ou João, que é o nome que eu coloquei aqui. Então, o que é legal disso daqui? E olha, veja que coisa interessante. Aqui eu tenho alternando azul e vermelho. Ou seja, já quando eu bato o olho aqui, eu sei que aqui não é o problema. Onde que eu vou correr? Aonde tiver só vermelho. Tá vendo que aqui, ó, eu que acionei, então só tem vermelho. E o alarme, ele é diferenciado. Tá vendo que esse daqui, ele fica... Tan, 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 e aqui ele é inteiro. Agora, uma tecnologia dessa... Uma tecnologia dessa para uma equipe de resgate, para um supervisor de espaço confinado, para um SESMIT, por exemplo, à distância ele pode saber o que está variando lá dentro do espaço confinado que o cara liberou e precisou ir lá depois fazer outro serviço. Com certeza, ele vai e você tem, ou seja, você pode, enquanto ele estiver ali dentro, enquanto estiver naquele ambiente, ele vai ficar alarmando, Então, você bater o olho para a equipe de resgate é sensacional, porque ele bateu o olho, ele vai saber se é algum tipo de gás, se é deficiência de oxigênio, se for deficiência de oxigênio, ele vai aparecer deficiência de oxigênio, alarme alarme de pânico, então ele vai aparecer aqui alarme de pânico, ou seja, você bateu, você já tem a resposta imediatamente. Então, quando eles começaram a fazer essa brincadeira, né? Porque dentro de tecnologia você faz coisas lindas. Eu sou apaixonado por tecnologia. E quando os caras começaram a falar assim, bom, legal, eu tenho isso daqui, mas eu posso fazer, então, o monitoramento em tempo real. Então, dentro do iNet Control lá, eu tenho um ícone que é o iNet Now, ou seja, o monitoramento em tempo real. E fica lá. Então, por exemplo, se eu tivesse com o meu computador aberto aqui,
é que não deu tempo de abrir. Se eu tivesse com o meu computador aberto, tivesse com o portal do iNet Control, ele estaria, o meu computador ele estaria alarmando, porque o painel, o browser ali, ele alarma, sonoro, tá? E fica piscando, e no painel e no iNet Control, ele fica mostrando que aquele equipamento que está vermelho, né? Aí eu sei o que é. Agora, uma coisa que é muito legal, todas as pessoas que estiverem debaixo dessa conta, elas recebem um SMS com a informação. Olha, no caso, o João apertou aqui o alarme de pânico. Então, ele recebe em tempo real, dispara. O gerente da planta, por exemplo, numa reunião, ele pode saber que ele está tendo um problema na fábrica dele. Em qualquer lugar do mundo, ele dispara. Agora, olha, tem coisa a mais aí. Quando você clica nesse message, ele te abre desculpa, quando você... Aí você tem o aplicativo do iNet Now, que você clica nesse aplicativo, no app, e aí ele abre dando o geoposicionamento, ou seja, eu consigo saber onde esse cara está. Por exemplo, agora, o pessoal da Industrial que recebeu esse message sabe que esse alarme aqui, o Claudião, nós em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, então vai ficar aparecendo ali. Ou seja, por que disso? Quanto mais rápido eu conseguir alguém próximo desse local para fazer esse resgate, eu consigo ajudar ou até minimizar a questão da... Eu posso salvar a vida dessa pessoa. E aí a gente fala muito da questão do the moment, né? Ou seja, aquele momento ali que aconteceu, é o que determina a vida e a morte, né? Então, se eu tiver o geoposicionamento, as pessoas que estiverem ali rápido, vai correr e vai me ajudar. Legal. Agora, aí, a gente tem um negócio que agora ficou mais lindo ainda, né? O que era bom ficou melhor. Esse eu não conheço ainda. O Gateway, porque para você mandar essas informações para a nuvem, você precisa de um Gateway. E aí a gente estava usando, né, inicialmente, o celular. O próprio celular a gente usava como o caminho até chegar na nuvem. A Industrial lançou agora o RGX. O RGX, eu posso usar um chip de celular, eu posso usar Wi-Fi e eu posso usar o cabo de internet mesmo. Eu coloco ele em algum ponto, ele funciona como uma antena. Então, por exemplo, as informações, eu consigo, aqui sim eu consigo cobrir um raio dentro da empresa, onde esses caras, porque a conexão do Ventes para o Ventes são 100 metros, a conexão dos rádios, nós estamos falando em 300 metros, a cada 300 metros eu consigo fazer essa... Aí sim eu posso ter um detector, um monitor e várias pessoas trabalhando naquele ambiente. Perfeito. Entendeu? Aí eu matei. Aí você matou. E É uma frase que eu uso, matou no ninho. Não vai deixar crescer. Matou no ninho. Então, com todo esse aparato, né? Ou seja, a gente consegue agora levar as informações em tempo real e aí eu consigo ter esse monitoramento de uma forma bem interessante, de uma forma rápida, né? E aí eu posso posicionar ele dentro da empresa, né, num ponto onde eu consigo montar. As linhas que eu consigo fazer com esse daqui, eu tenho algumas limitações. Então aqui eu posso fazer até 25 equipamentos. Esse e mais 24. Eu posso misturar rádios com ventes. Se eu for fazer só de ventes, aí eu posso fazer até 50 equipamentos na linha. Legal. Misturei com ventes, aí eu tenho 25. Estou limitado em 25. O que é legal no monitor?
que é legal, só para fechar, né? Só, Que é legal para controlar que daqui a pouco vai finalizar a nossa segunda parte, tá? Não, só para fechar. O que é legal com o monitor diário? O monitor diário eu consigo fazer eu consigo fechar um espaço, e aí sim, né? Eu vou fazer um monitoramento de 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros, aí sim eu consigo fazer. Legal. Mas, de novo... Você fecha uma planta industrial inteira. Fecha uma planta, perfeito. Fabião, e aí sim, aí nós estamos falando de indústria 4.0. E para finalizar, a indústria 4.0 é uma das coisas que vai pegar muito as pessoas e empresas, elas não vão comprar mais produtos, elas vão comprar serviços. Então, vão alugar, né? Exatamente, serviço, vai comprar serviço. Então, quem está pensando em entrar nesse mundo de 4.0 é serviço. Porque, imagina, esse rádio, um exemplo, esse rádio, quando a gente faz um contrato de iNet, se você comprar esse equipamento, um equipamento completinho, ele vai sair aí em torno de uns 60, 70 mil reais. Num contrato de iNet, dependendo do tamanho, da quantidade de equipamentos, mas vamos falar um equipamento, ele vai sair em torno de aproximadamente aí uns 4 mil, 5 mil reais por mês, em 48 Sim. meses. Quando você muito melhor. Cara, mas imagina isso daí. Você sabe, quando você vai fazer uma manutenção de um equipamento desse porte, o gasto, o sensor do monitor diário, ele vale mais do que o sensor. Ele vale mais do que o sensor do equipamento. Entendeu? Então, assim, a placa vale mais. Então, só para fechar, e não tem volta, viu? Indústria 4.0... não tem como. Eu sempre falo para o pessoal, hoje em dia não vale mais a pena ficar comprando o detector. Compra o serviço e deixa que a empresa que você escolheu vai cuidar de tudo para você. Ele te entrega tudo embalado, né? Exato. Bom, só para a gente não perder então, Claudião, como a gente está chegando ao final, pessoal, é muita informação, não daria, a gente teria que ficar um dia inteiro, então assim, o Cláudio e a... Não, porque é muita informação, né? Então, assim, a Industrial Científica, através da empresa do Cláudio, e a Controle Acima, nós temos uma parceria aí agora em 2021. Entre janeiro e fevereiro, a gente vai estar lançando um treinamento sobre isso, no mínimo de 2 dias, onde as pessoas vão poder manipular isso aí, ver operar, aprender como é que calibra um equipamento, aprender como é que faz um teste de resposta, como é que faz um auto zero, aprender a jogar o equipamento de 20 metros de altura e não quebrar, né, Claudião? Então, assim, nós temos um projeto muito interessante aí, que vão ser treinamentos práticos para os profissionais interessados em realmente entender e aprender, né? E não vai ser uma marca só que a gente vai mostrar, nós vamos mostrar diversos tipos de equipamentos, mas para que o profissional de segurança, o profissional de resgate, o profissional interessado, que ele entenda de verdade. Porque hoje o Cláudio aí nos deu uma aula de quase 2 horas, mas é pouco de tudo que ainda pode ser demonstrado. Então, eu queria te agradecer, mesmo, Cláudio, de coração, pela sua disponibilidade. Eu sei que você está aí, Mato Grosso do Sul, né? Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Está em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, viajando, trabalhando, está no hotel aí, disponibilizou para nós esse momento aí de descanso e para nos dar essa informação. Então, muito obrigado, pessoal, que esteve aí presente. E, por favor, queria que você deixasse suas considerações finais aí, Claudião. E em breve a gente vai estar divulgando esses treinamentos aí. Legal. Bom, como eu disse no início, um prazer inenarrável. Eu amo o que eu faço. Eu acho que o segredo de tudo na nossa vida é a gente fazer o que gosta, né? Quando você faz o que gosta, não é pesado, é gostoso. Então, eu gosto de ajudar as pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. E quando eu saio de lá, de Campinas, da minha região, venho aqui fazer
um treinamento, fazer um bate-papo. Eu sinto que a minha contribuição, se a empresa vai comprar ou não, esse é uma outra decisão. Mas o que eu gosto de fazer é isso, tá? Junto com o usuário. Uma coisa muito interessante que a gente faz, e eu faço muito, é a entrega técnica. Quando eu vendo o equipamento, eu gosto de fazer entrega técnica, porque eu sei que o cara não leu o manual. Eu vou lá e faço a entrega técnica. Aí o pessoal fala, você vai gastar tempo. Não, eu não estou gastando tempo, estou investindo tempo para que o cara ele use e extraia do equipamento a melhor performance. Esse é o ponto. O equipamento de detecção de gás ele não é barato, ou seja, ele vale mais, mas você precisa de extrair a melhor performance. E como que eu extraio essa melhor performance? Sabendo usar. Não adianta nada você ter uma Ferrari na mão e andar a 40 por hora. E na verdade, eu quero agradecer a você, Fabião, porque, pô, é um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo. E você, você é meu mestre. Eu tenho um amigo, o Osni Camargo, da 3M, ele foi presidente da BHO, e o Osni sempre falava para mim, Claudião, o meu sonho, Claudião, é fazer uma aula usando um slide. E aí, outro dia, depois que eu fiz o curso com o mestre Fábio, lá, que nós fizemos gerenciamento de resgate em altura, eu liguei para ele e falei assim, Osni, cara, você precisa de fazer um treinamento que eu fiz. O cara, ele dá a aula, ele não usou um slide, ele usou o flip chart e usou muito papel. Cara, você precisa de ver que aula sensacional. Ou seja, foram 2 dias que nós ficamos juntos, né? 2 dias. O cara falou assim, parece que eu cheguei... E olha, que interessante, hein? Um sábado e um domingo. E olha que sábado e domingo a gente... Mas foi um sábado e domingo maravilhoso, muito legal, muito conhecimento. Gente sensacional, gente de altíssimo gabarito participando, gente de peso. Então, assim, aí eu falei para ele, cara, você precisa de fazer. Então, Fabião, eu também quero fazer uma aula sem usar o slide. Eu quero fazer igual a sua. Fabião, sensacional. Parabéns pelo controle acima. Acho que essas lives elas são muito interessantes, ajudam as pessoas. E quem participa dessa live? Quem está interessado em ganhar conhecimento, né? Em compartilhar conhecimento, porque eu vi aí alguns pontos, algumas pessoas colocando algumas considerações, então acho sensacional. Cara, muito parabéns, legal. Deus abençoe, continue nessa mesma pegada e de neném novo, né? Mais uma bênção, né, cara? Neném novo aí. Obrigado, sensacional, Fabião. Conte sempre com a minha ajuda, sempre que precisar. Tenho certeza que o Marcelo, também da Industrial Científica, tem essa mesma afinidade, esse mesmo compromisso. Tá bom? E agora em dezembro a gente vai estar junto, né? Dezembro Sim. Tem o curso de novo de gerenciamento de resgate, aí o Chagas está vindo para ministrar junto. E você Legal. Vai estar conosco lá dando uma aula para o pessoal também, vai ser muito bacana. De novo, vai ser só no Flip Chart. Show. Obrigado, viu? Um grande abraço. Obrigado, viu? Ótima noite para você. Pessoal que está aí nos assistindo ainda, muito obrigado. Ótima noite para todo mundo. Todo mundo aí fica com Deus. E obrigado por ter acompanhado aí. Como eu coloquei na propaganda de hoje, eu falei para o pessoal, né? Aproveitem. É conhecimento de alta qualidade e gratuito. Que esse que é o nosso objetivo, né? Você deu uma aula aí para nós de graça, então isso que eu pedi para o pessoal nos grupos, falei, pessoal, quem puder, aproveita, que vai ser uma aula gratuita. Então, esse é o nosso grande objetivo. Obrigado por participar. Para finalizar, posso fazer uma consideração que eu não falei aqui? Cara, claro. E acho que tem que falar. A gente... Cortou seu áudio, Cláudio. Opa! A gente tem a NR33, a 16577 e tal,
e eu gostaria de colocar aqui a pessoa que coordenou, né? A Paula Scardini, uma pessoa profundamente, né? Sensacional, conhece muito de espaço confinado. Eu busquei muitas informações desde quando eu comecei, assim, falei assim, pô, você tem que mirar em algumas pessoas, né? E aí você tem que... então, assim, o trabalho que ela coordenou aqui junto com todos os profissionais, tem gente de altíssimo gabarito aqui, então eu gostaria de colocar essa consideração, que eu acho que se está rodando assim, dessa forma, tem o dedo aí dessa excepcional profissional. Desculpa, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Mas isso aí, então. Obrigado, viu, Cláudio? Ótima noite para você. Um bom retorno quando voltar aqui para nossa região. E ótima noite para todo mundo aí. Abraço. Show. Até mais. Obrigado.